Bem pessoal, tudo jóia? Vamos dar início aí à nossa aula de número 7, introduzindo o conceito de titulação por complexação. E nesse estudo da titulação por complexação, ou seja, a titulação complexométrica, é importante relembrar alguns conceitos sobre formação de complexo. Esse tema foi abordado lá na Química Analítica 1, então você pode buscar esse conceito. Nosso livro de Química Analítica é o capítulo 7, seção 7.2 e 7.3, tá? Então você pode dar uma lida sobre isso. Nas titulações complexométricas, os íons metálicos reagem com um ligante apropriado, formando um complexo que pode ser determinado utilizando um método adequado para identificar o ponto final da titulação. Em geral, o ponto de equivalência, ou o ponto final, é determinado com o auxílio de uma substância indicadora. Nós vimos aí isso de substância indicadora em todos os níveis de titulação, titulação de neutralização, de precipitação, Então, a questão de ter uma substância indicadora ela é fundamental nas titulações. Mas também nós podemos usar um método instrumental que possa facilitar a identificação do ponto final, como por exemplo um espectrofotômetro, através da espectrofotometria de íons metálicos. Esse método também pode ser usado para identificar o ponto final, varrendo a coloração da solução em função da concentração ou volume do titulante. Em geral, essas titulações usam como um dos compostos base o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético, como titulante no ponto final pode ser verificado com o auxílio de um eletrodo indicador, por exemplo, um eletrodo combinado de vidro, ou seja, um eletrodo de pH. Existem vários tipos de agentes de complexação inorgânicos e orgânicos, como nós podemos ver aqui na nossa tabelinha aqui, Então, por exemplo, nitrato de mercúrio 2, esse cara aqui, geralmente nas aplicações de brometo, cloreto, cianeto. Nitrato de prata, cianeto. Cianeto de potássio pode ser identificado em cobre 2, mercúrio 2, níquel 2. O EDTA, tem essa fórmula, daqui a pouco a gente vai ver essa fórmula aí mais apropriada aí do EDTA. Vários metais, A O-hidroxiquinolina, tem essa fórmula molecular aqui, identifica zinco 2, alumínio 3. Ácido nitrilo triacético, identifica ferro 3 e cobre 2. Bem, em geral, os ligantes aí podem ser classificados em termos dos números de ligações que possuem ou que fazem com os íons metálicos, ou seja, eles podem ser classificados como monodentados se eles fizerem uma ligação, bidentado com duas ligações e multidentado com várias ligações. O processo de formação desses anéis, que ocorre pela formação dessas várias ligações, sejam elas bidentada, multidentada, é chamado de quelação. E esses materiais aqui, eles também apresentam algumas estabilidades dos ligantes. Essa estabilidade é influenciada por algumas características tais como efeito estérico, basicidade, velocidade de complexação, propriedades de quelação, sendo que essa última é uma das mais importantes no tocante à química analítica, pois o complexo metálico será mais estável se houver maior número de pontos de ligação. Esse é um detalhe extremamente importante aí quando a gente fala de volumetria de
complexação, né? Bem, outro fator importante, né, que a gente mencionou anteriormente é a questão da velocidade de complexação, pois quando se trata de uma análise química, o tempo de reação para que um processo ocorra é fundamental, uma vez que reações rápidas são desejadas na sua maioria. Imagine que você esteja fazendo uma determinação por titulação complexométrica, né, na qual o ligante apresente uma lenta reação de substituição. Sua análise pode levar horas ou mesmo dias. Isso é uma situação bastante indesejada, né? Portanto, complexos que sofrem reações de substituição nucleofílicas durante sua mistura são desejados, e esses compostos são chamados lábeis, né? Já os compostos que apresentam comportamento oposto são denominados inertes, né? A formação de complexo, né, seja ele lábil ou inerte, depende de alguns fatores porém podemos fazer algumas observações para se determinar se um complexo vai ser lábil ou inerte. Por exemplo, né, elementos de transição do segundo e terceiro período da tabela periódica, em geral, formam complexos do tipo inertes, né? Já elementos do grupo principal e elementos de transição, né, do primeiro período da tabela periódica formam complexos lábeis, com exceção do crômio e do cobalto, né? Os ligantes inorgânicos, tais como a prata mais, né, são considerados ligantes simples por formarem complexos monodentados. Eles apresentam baixa estabilidade e, em função disso, um ponto final durante a titulação de difícil identificação, né? Em virtude disso, é preferível trabalhar com compostos que formam complexos com ligantes multidentados, 4 ou 6 grupos doadores, pois esses tipos de ligantes formam complexos mais estáveis e com ponto final de titulação muito mais nítido, além, é claro, de reagirem com os íons metálicos em uma única etapa. Bem, os agentes de complexação orgânicos mais usados em titulação, como eu falei inicialmente, é o EDTA. O EDTA é um ligante hexadentado, possuindo 6 sítios potenciais para ligação de íons metálicos, 2 grupos aminos e 4 grupos carboxílicos, né? Então nós temos aqui, nós podemos ver pela fórmula aqui, né, 2 grupos aminos e 4 grupos aí carboxílicos que possam fazer aí a interação com o íon metálico, tá? O EDTA é largamente usado como agente de quelante, né? Ou seja, são reagentes orgânicos que geram os compostos de coordenação muito pouco solúveis, contendo pelo menos 2 grupos funcionais, tá? Então essa é a fórmula do EDTA, né? Mas a hora que ele se liga, né, ele forma esse grupo aqui. Então são dois, existe aí uma configuração, né, desses anéis aqui, né? Eles se juntam, né, para se ligar ao grupo metálico aí, né? Como a gente pode ver aqui pela estrutura do EDTA, né, ele vai apresentar aí 6 pKas, né? O primeiro pKa, valor aproximado aí 0, né, da primeira carboxílica, primeiro grupo carboxílico. O pK2 com um valor de 1,5 para o segundo, pK3 com um valor de 2 para o terceiro, o pK4 com valor de 2,69 para o último grupo carboxílico, e depois vocês têm os outros 2 grupos aminos aqui com valor de 6,13 e 10,37, né? Na prática, né, a titulação complexométrica com EDTA, né, em vez de você usar o símbolo EDTA, você usa o símbolo
y representando o complexo, né? O EDTA, por sua vez, ele vai apresentar essa fórmula 4 menos aqui, quando ele estiver completamente desprotonado. E ele vai ter essa fórmula aqui quando ele estiver completamente protonado. H6Y2+, tá? Então você tem aqui nessa fórmula, né, representado aqui, né? Então você tem ele totalmente desprotonado e as várias concentrações de cada um dos passos de desprotonação desse EDTA, que você pode representar como sendo a concentração total do EDTA aqui. Na titulação complexométrica com EDTA, precisamos levar sempre em consideração a expressão matemática que descreva a relação entre a concentração do cátion em função da quantidade de titulante, ou seja, do EDTA adicionado, pois no início da titulação existe um excesso de íons do cátion metálico, que é o seu analito. E conforme você vai adicionando o EDTA ao meio, nas proximidades do ponto final ou ponto de equivalência, as demais constantes de formação do EDTA devem ser utilizadas para calcular a concentração do cátion, né? Um exemplo é fazer o cálculo aí dessa titulação de complexometria com EDTA. Tá? Então nós temos lá, calcule o PMG mais 2 para 3 regiões distintas de uma titulação de 100 ml de uma solução de Mg2+, a uma concentração em quantidade de substância de 0,0200 mol litra menos 1 com solução de EDTA de concentração 0,40 mol litra menos 1, sabendo que o meio foi tamponado a pH 11. Então nós temos 3 regiões distintas, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Foram dados os valores de KF de formação desse complexo, né? Bem, a primeira etapa, né, para fazer o cálculo, né, você precisa aí calcular o PMG+, né, para essas 3 regiões. Devemos determinar a constante de formação condicional para a reação entre os íons Mg2+ e o EDTA, ou seja, essa fórmula aqui. Então esse cara reage com esse aqui, formando esse grupo, tá? Bem, a constante condicional aí de formação condicional nada mais é que multiplicar vezes a constante de formação que foi dada do meu complexo, né? Fazendo essa conta, nós vamos ter o valor de 4,99 vezes 10 à oitava, tá? Ou seja, é um valor extremamente alto, significa que a reação está deslocada no sentido de formação do complexo, né? Como a constante de formação condicional tem um valor grande, a reação será completa para cada alíquota de EDTA adicionada, tá? Antes do ponto de equivalência, por exemplo, após a adição de 5 ml do titulante, a relação PMG2+ pode ser calculada da seguinte maneira, onde você tem aqui o PMG2+ igual a menos o log da concentração de Mg2+. A concentração de Mg2+ é igual à porção restante da solução vezes a concentração original do Mg2+, vezes o fator de diluição, porque você está adicionando, né? Como você está adicionando 5 ml, você está diluindo a solução, consequentemente a concentração original está sendo diminuída na mesma proporção do volume que está sendo adicionado. Sabe-se que a porção restante devemos determinar o ponto de equivalência. Isso é finalmente obtido levando em consideração a reação de 1 para 1 do metal com o EDTA, que foi isso que a gente observou aqui. Então a reação é de 1 para 1, né? Fazendo essa relação pela análise dimensional, aqui nós temos o seguinte: como eu tenho o valor inicial dado como 100 ml da minha solução com uma concentração 0,20, né, dividido
pela concentração do EDTA, nós vamos ter o valor de volume do EDTA adicionado no ponto de equivalência, que é exatamente 50 ml, que é o valor aqui calculado, né? Esse é o valor para o ponto de equivalência. Beleza, então a gente já determinou a quantidade do EDTA que é no ponto de equivalência, 50 ml. Então, para a gente determinar a porção restante aqui, né, a gente precisou fazer esse cálculo. Consequentemente, a gente vai usar esse valor para calcular a concentração de Mg2+ em solução, que é 50 menos 5, tá? Dividido por 50 vezes a concentração de Mg vezes 100. Isso tudo dividido por 105, tá? Então, voltando lá para a gente ver, lembra, a porção restante vezes a concentração original dividido vezes o fator de diluição, tá? Então, é essa conta que a gente está fazendo aqui para se determinar essa concentração. Então, eu tenho que é 0,9 vezes 0,2 vezes 0,952, que vai me dar o valor de 0,011714. O menos o log dessa concentração vai me dar o valor de PMG mais 2 de 1,766, tá? Ou simplesmente 1,77. Para construir uma curva de titulação, você pode usar o mesmo cálculo para determinar o PMG para qualquer adição de EDTA até o ponto de equivalência. No ponto de equivalência, devemos assumir que todo MG foi consumido para formar esse complexo, tá? Ou seja, a concentração desse cara aqui é igual a 0,20 vezes 100 dividido por 150, que é igual a 0,133. Então você vai ter que montar um sisteminha, né, onde você tem o Mg2+, né, reagindo com o EDTA, formando esse complexo, tá? Então no início você tem 0,020 desse cara e nada desse cara. Após o equilíbrio, né, você vai ter Z desse cara, Z desse cara e aqui 0,0133 menos E, tá? Porque você vai ele vai se dissociar, né, a formação ao contrário aí, né, desse complexo. Portanto, temos, né, jogando lá na constante de formação do complexo, né, constante de formação do complexo condicionada vai ser o complexo com Mg dividido pela concentração de Mg2+, vezes a concentração do EDTA. Isso tudo é igual a 4,99 vezes a oitava, que a gente fez o cálculo lá em cima, né? Substituindo os valores, né, que a gente tem através da relação inicial, nós temos que esse valor aqui é 0,03 menos Z, e aqui você tem Z vezes Z quadrado, que é igual a esse cara. Resolvendo para Z, né, então aqui você vai ter a equação de segundo grau, né? Você vai ter então as raízes, né, pela forma de Bhaskara. Não estou mostrando isso aqui, mas é a reação utilizando a fórmula de Bhaskara, segundo grau, né? Você vai encontrar o valor de 5,17 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Portanto, a concentração de Mg2+, em termos logaritmo, é nada mais pegar esse valor aqui, né, e fazer o log desse valor, que vai me dar o valor no ponto de equivalência de 5,29. Então, esse valor é no ponto de equivalência. Aquele primeiro que a gente calculou é fora do ponto de equivalência. Agora é no ponto de equivalência. E, finalmente, agora a gente precisa determinar após o ponto de equivalência, né? Após o ponto de equivalência, as concentrações do complexo e do EDTA podem ser calculadas levando em consideração o fator de diluição. Lembre-se que podemos desprezar a concentração de Mg2+, que não reagiu, pois a concentração é muito pequena. Assim temos
Como a gente pode ver aqui, né? Esse valor aqui representa essa concentração aqui, ó. Então a concentração desse cara aqui em solução é muito pequena, né? Então o que a gente faz na prática é simplesmente essa relação mgy2 menos é igual a 0,020 vezes 100 dividido por 152, por exemplo, 2 ml acima, né, do ponto de equivalência, vai me dar um fator de diluição aí de concentração de 0,011316 mol por litro. E para o EDTA, né, você tem lá a concentração do EDTA vezes 2 ml que foi adicionado a mais, 152 dividido por 152, vai me dar uma concentração de EDTA na ordem de 5 vezes 10 a menos 4, 5,26 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? E finalmente temos aí a concentração do Ig2+, né? Substituindo esses valores que a gente teve lá, né, na fórmula, o valor que a gente encontrou anteriormente do MgY2 menos de 0,01316, a constante de formação condicional de 4,99 vezes 10 oitava, vezes a concentração do EDTA que a gente determinou. Então o valor aqui vai me dar menos o log, né, 7,30. É isso aí, pessoal. Até mais.